Oi, pessoal, tudo bem? Bom, você que não me conhece, eu sou a Vera Correia, eu sou neuropsicóloga e esses vídeos vêm aqui para orientar você, para a gente bater um papo, falar de assuntos super interessantes. Hoje eu quero trazer um tema polêmico, pessoa, polêmico. Solidão. Tá aí se sentindo sozinho? A gente vai falar sobre isso agora. O que que é solidão, né? Como que você pensa solidão, tanto para criança como para adulto, idoso? Solidão no seu sentido total. Não vou te dar uma definição técnica do que é solidão, mas eu vou falar do dia a dia ou do sentimento que você está tendo aí. Então, solidão é sentimento, Vera? É um sentimento. Você está se sentindo só. É claro que envolve vários fatores, né? Mas vamos focar somente nesse. A solidão, ela pode ser momentânea, como ela pode ser também progressiva. Então você pode sentir que nesse momento eu estou sozinho. Quer ver um exemplo? Vamos falar assim, de repente você é um adulto que está aí me assistindo, falando assim, puxa, queria tanto sair, mas estou sozinho, estou sem amigo. Então, a gente tem que analisar que talvez não seja a questão da solidão porque você não tem amigos. Talvez é porque você é uma pessoa que não sabe fazer amigos. Então você tá achando, tá se rotulando, eu sou sozinho, eu sou sozinha porque eu não tenho amigos. Não, é porque de repente você não sabe fazer amigos. Então a gente tem que trabalhar isso em você. Uma habilidade social, de você se expor mais, principalmente se aceitar mais. Não importa como você tem capacidade de fazer amigos. E se você se apresenta mais, se aparece mais, você vai ter possibilidade de encontrar aquela pessoa que de repente tem uma afinidade com você, afinidade no que você pensa, no que você gosta de comer, assistir. Entendeu? Então, é uma questão de se analisar por que que você, nesse momento, está sozinho, não está tendo uma vida social, ok? Agora vamos pensar em outro âmbito, né, de solidão, né, no relacionamento. Ah, meu Deus, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada, vou morrer sozinho. Não. A solidão, no caso do relacionamento, também ela implica. Veja só, eu não estou falando na sua contextualização geral, que é claro que existe casos, né, de pessoas que realmente precisam de tratamento, tudo. A gente está falando, vamos dizer assim, no básico, né, para a gente começar a pegar aí o tema pela raiz, tudo bem? Então, no relacionamento, se você de repente se sente sozinho, sozinha, não tem ainda a tampa da sua panela, pode ser que você não deu aquele start de falar assim, peraí, aquela pessoa não se deu oportunidade, né? Porque muitas vezes, né, eu posso dizer isso por experiência própria. Às vezes a bênção tá perto de você e você, ó, não vê. Já viu aquele ditado? Ó, vou fazer um teste com você aí, uma experiência. Pega teu dedo, pegou seu dedinho, aproxima bem perto do nariz e olha, o que que você tá vendo? Seu dedo, não é? Então, às vezes, a bênção, a panela da sua tampa, a porca do seu parafuso tá pertinho de você não tá vendo. Então, é tudo questão de foco, né? De você parar agora de se preocupar com outras coisas e focar naquilo. Então, não vai dizer que você é sozinho, sozinha, que você está num tempo de solidão, porque você não tem ninguém, é porque você não se deu oportunidade de encontrar alguém, de analisar uma pessoa, de conhecer uma outra pessoa. Então, você vê, nós já falamos sobre a suposta solidão de não ter amigos. Já falamos a suposta solidão, tô falando suposta, porque nós estamos analisando no contexto de talvez você não se dar oportunidade. A suposta situação de você não olhar para o lado, não deixar a oportunidade de conhecer a panela da sua tampa. Agora, vamos trazer um outro assunto. Já sentiu solidão, mesmo estando junto com a torcida do Corinthians? Você tá lá no estádio, torcida do Corinthians. Gente, não sou corintiana, tá? Já deixar bem claro. Claro isso. Não torço para time nenhum. Eu torço pro Palmeiras para agradar meu esposo. Mas vamos lá. Vamos falar da torcida do Corinthians. De repente você tá lá na torcida do Corinthians, mas tá se sentindo sozinho, sozinha. Aí é perigoso. É.
Por quê? Você está no ambiente, eu coloquei no estádio, né? Muita gente, muitas oportunidades, oportunidade de gritar, de sentar, de se patifar, de falar um oi pro outro, de brigar com o outro, de fazer novos amigos, de olhar, ter uma afinidade de alguém de repente. Ah, aquele ali pode ser a tampa da minha panela, aquela pode ser a tampa da minha panela. Mas você não se move, sente aquele vazio dentro de você. Aí é preocupante. Por quê? Porque vai além do social, vai além do estado social, é mais emocional, entendeu? E eu vou muito mais além do que eu estou te dizendo ainda, pode ser até espiritual. Esse vazio que não se preenche dentro de você. Então, é muito cuidado, você tem que ter muito cuidado com isso, você tem que acendeu o sinal de alerta. Peraí, eu tô no meio de uma torcida do Corinthians, envolvido com várias pessoas, várias oportunidades. Mesmo assim, eu me sinto só. Então, eu preciso entender, eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou, o que falta para mim. Eu preciso entender o porquê que isso me causa dor, me causa tristeza, me causa vazio, um buraco negro dentro de você que suga tudo. E ao mesmo tempo que suga tudo, você não tem nada. Isso é preocupante. Aí você já precisa buscar auxílio de profissional da saúde mental para entender o porquê que você se encontra dessa maneira. Então, pode ser N causas e é importante você dar uma atenção para isso, ok? Então, ainda falando um pouco sobre a solidão, gente, me perguntaram, né, sobre a solidão de sentir filho único. Trouxeram esse assunto em pauta. Gente, a gente tem que pensar o seguinte: ser único não é algo ruim, né? Dentro do contexto de família. Porque vamos pensar comigo, né? Você é uma pessoa para dois adultos, pai e mãe. Então, o foco da atenção é todo para você. Então, são dois adultos para uma criança. Então, toda a atenção é para você. E talvez esse excesso de atenção faz com que as suas emoções fiquem muito ou retidas, né? Porque de repente você não consegue nem falar algo porque alguém fala por você. Você não consegue escolher algo porque alguém escolhe por você. Então você não consegue ter uma palavrinha, tá? Que é até assunto de um outro vídeo, é entender a sua identidade, saber quem você é. Então você sente falta de algo para se encontrar, para compartilhar dos seus sentimentos. E muitas vezes, em situações como essa, o que acontece? Quem que entra em cena? O pet. Hoje eu não tenho um irmão, uma irmã, mas eu preciso ter um pet, né? Eu preciso ter um cachorrinho, um papagaio, uma calopsita, um gato, um hamster, gente, um hamster. Para conversar, para dar amor, porque é tanto amor que se recebe, não? Que não tem para onde dar. Então, esse é um fator, né? Então, eu tenho dois adultos que tomam conta de mim, não uma criança, e eu não tenho como expressar quem eu sou da forma que eu faço, eu não tenho um irmão para brigar, uma irmã para brigar, para compartilhar, então eu vou descarregar tudo isso num pet. Então, às vezes o excesso de amor faz isso, ou às vezes a ausência de atenção, entendeu? A ausência de atenção para uma criança, mesmo tendo dois adultos, tendo a vovó, o vovô, o titio, a ausência de atenção, a ausência de amor, a ausência de percepção, entender que, eu tô crescendo, percebeu? Eu caiu meu dente. Eu briguei na escola. Às vezes a ausência de tudo isso também faz com que sinta-se só, né? Não ter com que compartilhar. E passa-se na cabeça que, se de repente eu tivesse um irmão, uma irmã. Não. Se você é adulto e passou por esse caminho de ser filho único, o filho único, ele não é algo assim traumatizante. Pelo contrário, é uma oportunidade. A gente não sabe o porquê que não houve um planejamento de ter mais um. Cada família tem sua história. Mas se é só você, nesse momento você pode pegar toda a sua experiência de vida, seja elas positivas e as negativas, e compartilhar com outra pessoa.
Você pode compartilhar essa experiência com outra pessoa que também é filho único, dizer assim: ó, eu passei por esse caminho e foi doloroso. Não passe você. Ó, eu passei por esse caminho e foi bom, porque as nossas vidas, mesmo com o irmão e irmã, gente, ela é cheia de vales e de montes. Não é fácil. Mas não permita que esse sentimento tome conta de você. Sabe por quê? Porque se você hoje é um adulto que traz essa contextualização de solidão, de ser filho único, quando você for pai e for mãe, você automaticamente você vai querer transferir isso para o seu filho. Peraí, ele não vai ser único, eu já vou ter 2, 3 juntos, para eles crescerem juntos, naquela escadinha, porque eu não quero que ele passe o que eu passei. Gente, eu já falei isso em alguns outros vídeos, em palestra. Não pegue esse ditado dizendo que filho de peixe, peixinho é. Não. Se você foi filho único, se você tiver um único filho, não tem problema. Ele vai ter as experiências dele. Então, filho de peixe não é peixinho, ele pode ser um tubarão, entendeu? Ele pode ser o que você determinar que ele seja, mas respeite a individualidade dele. Então, se esse momento ainda te incomoda, é tempo de terapia, viu? Tempo de terapia, de tratar, entender que você já avançou e aquilo ficou para trás. Gente, ó, aproveitando que a gente falou de solidão, tem um vídeo anterior, se você for lá assistir, aproveita agora, que a gente fala sobre a importância do brincar. O brincar, gente, é essencial. Ele quebra esse vínculo, sabe? Essa coisa de solidão, porque se você tá sozinho, você pode chamar um amigo para brincar com você. Se você é filho único, você pode chamar um parente, o namorado, o pai e a mãe para brincar com você. Brincar, gente, é terapêutico, traz memórias positivas, afetivas e pode unir com muitas coisas. Então, ó, vê o vídeo anterior que você vai ver que vai ser muito importante para você também. Ah, se você gostou desse vídeo, gente, se inscreve no meu canal, vai, indica pro amigo, pro inimigo, toca lá no sininho e fica ligadinho que vai vir coisa nova por aí. Não deixa a solidão tomar conta de você.